Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre um filme da Netflix que está dando muito o que falar. Essa semana gerou um rebuliço danado nos últimos dias, principalmente nesse período de quarentena, né? O pessoal tem ficado bastante em casa. E é um filme que está lá na Netflix. E é um filme que tem mexido muito com a opinião, com a percepção das pessoas. Eu já assisti e pretendo assistir novamente, consegui captar, consegui perceber alguma coisa ali no filme. O filme traz muita mensagem, o filme traz muita metáfora, tem muita coisa ali ainda para ser discutida, ser debatida no filme. Eu achei o filme muito interessante e se você ainda não assistiu, veja, é um filme muito bom. E eu vou falar um pouquinho aqui a respeito desse filme hoje. Mas antes da gente começar a falar, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha e se for possível, ajude a gente a compartilhar o vídeo. Beleza? Então vamos lá falar sobre O Poço da Netflix. Nunca um filme tão contundente e necessário surgiu em um momento tão apropriado quanto esse que estamos vivendo. O Poço, filme espanhol, produção original da Netflix, que ganhou uma atenção muito incomum nesses últimos dias e mostra na sua história uma espécie de prisão vertical, onde em cada nível existem duas pessoas que dependem de uma plataforma que traz diariamente comida, descendo de andar em andar. Em consequência disso, as pessoas que estão em cima se fartam com a mesa cheia e aqueles que estão abaixo precisam se contentar com o que sobra à medida que a mesa desce, revelando traços perversos do comportamento humano diante de uma situação de sobrevivência. E antes da gente começar a entrar propriamente na história desse filme, é importante entender que a história ela é baseada, ela é pautada em várias metáforas, ou seja, ela usa de várias figuras de linguagem para contar uma história, mas com um contexto que cabe aí várias interpretações, que cabe aí várias abordagens diferentes. Então é importante a gente não se ater muito à história, no sentido principalmente na narrativa visual, porque o filme é um pouco pesado, o filme é bem denso, o filme tem muito sangue, o filme é bem gore, ele lembra um pouco um filme de terror, mas quando você assiste e entende, você percebe que aquilo tudo tem ali a sua necessidade, tem ali o seu motivo de estar por ali, porque realmente é dessa forma que o filme escolhe contar a maneira como ele quer deixar a mensagem, ele quer deixar ali a sua percepção para você depois ao final conseguir entender realmente qual é a intenção do diretor do filme. Mas a gente pode começar com algumas abordagens. A primeira delas talvez é que o filme ele é uma crítica bem clara ao capitalismo, ao modo de produção capitalista. Então ele já deixa isso bem claro logo no início, mas ele não é aquela crítica muito embasada naquilo que a gente tem visto ultimamente, que é essa polarização das ideias, essa polarização política. Ele é uma crítica mais direta, uma crítica mais clássica, baseada naquele sistema onde você tem os ricos, né, que tem ali as posses, que tem dinheiro e que, né, de uma certa forma desfrutam, eles têm todo o aparato, né, para poder se beneficiarem, né, de todos os benefícios, de todas as regalias, e nos níveis mais baixos você tem a classe mais pobre que tem que se virar, né, que tem que lutar e correr ali no dia a dia para conseguir sobreviver. E nesse ponto fica bem claro que o filme ele faz essa crítica ao capitalismo, mas ele não fica só nisso, né? Ele traz ali outras abordagens, ele traz também outras percepções que o diretor quer colocar para a gente, e é importante a gente perceber isso também. O filme também tem uma reflexão, tem uma mensagem bem direcionada à religiosidade com base na religião judaico-cristã. Ele traz algumas referências, principalmente com relação ao número dos andares, com relação ao personagem, o personagem principal, o Goreng. Ele tem um papel meio que de alguém que vai subverter todo aquele sistema, né? Ele é tratado, inclusive ele é chamado no filme, né? Quando ele começa a tentar combater aquela diferença, quando ele começa a combater aquela desigualdade com relação à má distribuição da comida, né? Por um momento ali ele é chamado de comunista e depois ele é chamado de Messias. Então isso denota bem a capacidade, né, e o interesse que ele tem de tentar dividir aquela comida para que as outras pessoas possam se alimentar. E ele inclusive ele é chamado até de Messias. E depois, né, para não dar muito spoiler, mas
ele vai até as últimas consequências para tentar mudar, para tentar reverter essa situação, e faz um paralelo muito grande também com algumas referências textuais, com algumas referências simbólicas a respeito do cristianismo, o número de andares, o número de andares que tem, o número de níveis, até a plataforma, se eu não me engano, 333, que dentro da numerologia judaica significa o número de um anjo, que vai vir para redimir, que vai vir para trazer uma redenção para essa situação, e a quantidade de pessoas que tem também dentro de cada plataforma, que são 333, então se são 2 pessoas, multiplicando esse valor dá 666, que é um número também citado na Bíblia, para identificar alguma coisa relacionada ao diabo. Então, ou seja, tem várias referências religiosas, várias referências bíblicas dentro desse contexto, e tem a administração que eu consegui entender, eu consegui perceber alguma coisa como se fosse um céu, como se fosse ali um paraíso, onde você tem um chefe de cozinha, que prepara todos os alimentos, que prepara tudo ali para conseguir, para deixar que aquele alimento chegue ali embaixo, e à medida que vai descendo é que as coisas acontecem. Então o filme tem toda essa pegada também com relação à religiosidade, e que pode também deixar uma mensagem interessante para quem se liga, para quem gosta de perceber e de debater com essas situações, também é interessante. E o personagem principal, o Goreng, ele está ali como voluntário. Diferente da maioria dos internos que estão ali naquela prisão, ele foi para lá porque ele queria se livrar de um vício, e depois ele queria também ter o tempo para poder ler o livro. E o livro que ele tá ali, que ele levou para dentro da prisão, porque cada pessoa pode escolher um objeto para levar, ele escolheu levar um livro. E esse livro é o Don Quixote, do Miguel de Cervantes. E tem uma semelhança muito grande, ali a gente faz um paralelo com o próprio Fidalgo, que é o altruísta, que é o personagem do Don Quixote, que ele tem muito esse amor pelas causas perdidas, pelas causas impossíveis, essa coisa de lutar por aquilo que parece não ter salvação, lutar por aquilo que parece que as pessoas já desistiram, já não tem mais esperança. Então tem esse paralelo também dele com o personagem do livro, e é bastante interessante. E a dinâmica do poço, ela também ela muda, de acordo com que vai passando os meses. Então, de acordo com o comportamento de cada um dos internos, às vezes não, isso é fato, depois de um mês, aqueles internos eles vão mudar de nível, ou seja, às vezes você durante um mês você pode estar num nível bem acima, tendo acesso ali à maior parte da comida, a comida ali ainda recém-chegada, e só que dependendo do seu comportamento, você no mês seguinte você pode estar a um nível bem mais abaixo, e começar a sentir um pouco qual é a pressão, qual é ali a situação de viver num nível mais abaixo. Então o diretor faz essa jogada para justamente mexer com a percepção das pessoas, e da gente também que está assistindo, da gente que está vendo, e justamente entender como é que funciona toda essa dinâmica, toda essa engrenagem. Porque que às vezes a mesma pessoa estando em cima, muitas vezes ela não tem um comportamento, ela não tem uma postura de uma piedade, de uma solidariedade, e aí depois quando ela vai para baixo ela começa a sentir todo aquele desdém, começa a sentir toda aquela crueldade da humanidade. E então essa dinâmica ela muda de acordo com o comportamento, mas parece que o comportamento do ser humano ele é muito voltado à condição da sobrevivência, ou seja, quando você está por cima você não se importa com os que estão embaixo, e quando você está por baixo parece que você é capaz de qualquer coisa para tentar sobreviver. É um negócio bastante interessante. E eu percebi, e eu trouxe essa reflexão também para os dias de hoje, e esse filme, como eu disse no começo, ele é um filme que ele é bastante atual, ele é bastante necessário, ele é bem contundente, porque é um momento que a gente vive hoje, principalmente nessa época agora de quarentena, nessa época de pandemia, e você consegue perceber o quanto nós, como seres humanos, o quanto nós, como pessoas, ainda não conseguimos evoluir ao ponto de enxergar, de desenvolver a solidariedade voluntária, sabe? Aquela sensação de perceber e ter
pelo outro, uma empatia de que muitas vezes não é porque eu posso e porque eu tenho condições que eu não vou pensar nas outras pessoas. E me veio na mente na mesma hora aquela cena, né, nesses últimos dias agora, na véspera da quarentena, a quantidade de pessoas correndo para o supermercado, sabe, comprando, limpando as prateleiras, sabe, zerando o estoque de álcool em gel, de máscara, de luva, sem pensar se o próximo, talvez, uma outra pessoa, que talvez ali não teria o dinheiro naquela hora para comprar, mas que talvez num outro momento poderia precisar, os produtos de limpeza, papel higiênico, um negócio, sabe, assim, fora de série, principalmente comida, né, ou seja, muita gente, tanto é que os supermercados tiveram que limitar, né, porque senão não teria como. Ainda bem que a própria classe empresarial teve essa ideia, né, porque senão teria zerado até o estoque de alimentos, os alimentos mais básicos. Porque realmente o pessoal estava enchendo os carrinhos, acho que estavam se preparando para o apocalipse zumbi ou para o fim do mundo, porque não tinha uma outra explicação. Então, nesse contexto, nesse sentido, esse filme ele vem num momento muito crucial. Ele vem num momento que realmente para mexer com as nossas percepções, para mexer com as nossas crenças, para mexer com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente realmente pensa e precisa ter essa consciência como seres humanos, como dentro da coletividade. E é um filme pesado, é um filme denso, sabe? É um filme que ou você gosta ou você odeia. É um filme que não dá meio termo, sabe? E justamente essa coisa de você lidar com essas diferenças é um negócio difícil, né? Você precisa lidar com isso dentro do filme. Muita gente se incomodou, muita gente se sentiu enojada, muita gente se sentiu bastante perturbado com tudo isso. Mas eu acho que é um retrato, né? Dentro de uma ficção, dentro de uma proposta, é um retrato muito, muito real do cotidiano, né, do que a gente vive hoje com essa desigualdade atual que a gente hoje tem que lidar, né, no mundo atual. Então era isso, pessoal. Eu espero não ter me delongado muito. Como eu disse, eu tentei não trazer muitos detalhes da história, sabe, para não dar spoiler, mas depois eu pretendo fazer um outro vídeo com um final explicado, porque esse final também ele fica muito aquém do espectador. Inclusive o diretor, eu até vi uma entrevista dele por aí, que ele realmente não quis fazer um final fechadinho, redondinho, porque ele queria deixar com que as pessoas realmente tivessem uma percepção e um entendimento individual de cada um, né? Ou seja, do final de toda a história, para que não deixasse o negócio ali fechadinho, deixasse em aberto para que cada um entendesse ou tirasse dali uma mensagem de acordo com a percepção e o sentimento com relação ao filme. Beleza? Então, forte abraço, a gente vê no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixar o seu like, e a gente se vê na próxima vez. Valeu!